bilionário entende o poder da educação. Eu nunca deixei a escola interferir com minha educação. Mark Twain. A educação formal vai fazer você ganhar a vida, a autoeducação vai fazer você ganhar uma fortuna. Se alguém está indo pelo caminho errado, ele não precisa de motivação. O que ele precisa é de educação para inverter seu caminho. Jim Rohn. No capítulo anterior, enfatizando a importância de ser e estar com tubarões, foram citados diversos exemplos de como vale a pena se envolver nas melhores universidades do mundo. Contudo, ter um diploma não é sinônimo de ter educação. Ser aluno nas universidades de mais renome não significa, necessariamente, que você receberá a melhor formação. Mais importante do que ter diploma é ter conhecimento. De fato, há mais bilionários sem diplomas universitários do que bilionários com PhD, doutorado. George Lucas, o cineasta que ganhou bilhões e escreveu o nome na história com sucessos como Indiana Jones e Star Wars, Guerra nas Estrelas, disse: "É assustador pensar em nosso sistema de ensino como algo um pouco melhor do que uma linha de montagem onde o único objetivo é a produção de diplomas." Focando apenas no setor da tecnologia, podemos destacar Bill Gates, da Microsoft, Zuckerberg, do Facebook, e Sergey Brin, do Google, como exemplos de bilionários que conheceram seus sócios tubarões em renomadíssimas universidades, mas abandonaram a faculdade para fundarem suas próprias empresas antes mesmo de conseguirem o diploma. Peter Thiel, bilionário nascido na Alemanha e cofundador do sistema de pagamentos eletrônicos PayPal, é outro bilionário que é contra o arcaico sistema de educação tradicional, que há mais de um século tem sido praticamente o mesmo. Thiel acredita que o custo-benefício de ser aluno nas mais conceituadas universidades do mundo não vale a pena. Harvard custa aproximadamente $50.000 por ano, sem contar os custos de moradia, alimentação, viagens, etc. Além disso, Thiel acredita que universidades não são a melhor plataforma para espalhar conhecimento e que precisamos de outra maneira além do diploma para reconhecer jovens talentos. Todo ano Thiel distribui $2 milhões entre 20 jovens, para que eles abandonem a faculdade. Cada um recebe $100.000 para se transformar em empreendedor, focando em transformar um projeto em negócios viáveis e aprendendo na escola da vida, errando e fazendo, não só estudando. Para concorrer a essas bolsas, jovens de até 20 anos devem apresentar um plano ambicioso com o objetivo de mudar o mundo, ou as inscrições são abertas para jovens dos 4 cantos do mundo, inclusive para brasileiros. A seguir, bilionários que não possuem diploma universitário. Steven Spielberg. O bilionário cineasta, produtor, roteirista e magnata do mundo dos negócios foi rejeitado diversas vezes pelas renomadas universidades de Los Angeles e UCLA, na Califórnia, e Universidade do Sul da Califórnia, USC. O responsável por fazer diversas gerações sonharem com filmes como E.T. e o Extraterrestre, Jurassic Park e Parque dos Dinossauros e a lista de Schindler entrou em uma universidade de menor prestígio, a Universidade de Long Beach da Califórnia, XU. No entanto, ele abandonou os estudos ao conseguir um trabalho como diretor de televisão no estúdio da Universal. Spielberg conseguiu este primeiro emprego porque havia feito um curta-metragem de muito sucesso e já havia feito um estágio não remunerado na concorridíssima indústria cinematográfica. Aos 55 anos, Spielberg decidiu retornar aos estudos e graduar-se para ter seu diploma. Alguns dizem que foi para servir de exemplo para os seus filhos, outros, que foi para alavancar o nome da universidade. A verdade é que Spielberg não precisou do diploma para tornar-se não só bilionário, mas também uma das personalidades mais importantes da história do cinema. Eu não sonho de noite, eu sonho de dia, eu sonho durante o dia todo. Meu trabalho é sonhar. Steven Spielberg. Ralph Lauren. Filho de um casal de imigrantes do leste europeu, ele cresceu no Bronx e trabalhou no comércio de tecidos com 16 anos de idade. Ralph lançou Apollo com um empréstimo de $50.000 em 1967.
Seu nome de batismo era Ralph Lifshitz, mas aos 16 anos ele mudou o sobrenome por um que considerava mais refinado, Lauren. O bilionário era traumatizado com as cruéis brincadeiras com seu antigo sobrenome, pois ele continha a palavra shit em português, merda. Ralph chegou a servir no exército e durante 2 anos estudou no Baruch College, no coração financeiro de Nova York, mas nunca se graduou. Depois da fortuna que acumulou no mercado de moda, ele se tornou um ávido colecionador de carros e chegou a pagar 1,4 milhões de dólares pela LaFerrari, um supercarro híbrido que pode ir de 0 a 190 km por hora em 7 segundos. Em 2005, o Museu de Belas Artes de Boston exibiu sua impressionante coleção de carros, contendo Bugatti, Bentley, Alfa Romeo, Ferrari e muitos outros. Em 2011, o Museu de Paris também exibiu sua esplêndida coleção. Perguntam como um pobre judeu do Bronx faz roupas formais? Tem a ver com classe e dinheiro? Não. Tem tudo a ver com sonhos. Ralph Lauren e Steve Jobs. Um dos maiores gênios criativos contemporâneos só estudou cerca de 6 meses no Reed College, uma escola de artes liberais altamente seletiva em Oregon. Jobs desistiu do diploma por achar que as mensalidades eram muito caras para os seus pais de classe média. Neste período, Jobs dormia no chão do quarto de amigos e ia ao templo Hare Krishna para ter refeições grátis. Sem a necessidade de seguir a grade curricular para obter o diploma, Jobs teve mais liberdade para ir apenas às aulas que lhe interessavam, por exemplo, caligrafia. Jobs estudava estas matérias por prazer, sem pensar na aplicação útil do que estava aprendendo. Mais tarde, ao cofundar a Apple, que chegou a ser uma das 5 empresas de maior valor de mercado do mundo, os traços aprendidos naquela considerada o inútil aula de caligrafia marcaram a estética do primeiro Mac e ajudaram a revolucionar o mundo digital. A mente brilhante por trás de aparelhos como o iPhone e o iPad morreu em outubro de 2011 sem um diploma universitário, mas com uma fortuna avaliada em mais de 10 bilhões de dólares. Se você ainda não se encontrou, continue procurando. Não se acomode. Como em todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E, como qualquer grande relacionamento, só fica melhor e melhor à medida que os anos vão passando. E Steve Jobs, David Geffen. Geffen começou sua carreira de maneira nada glamourosa. Ele era responsável pela triagem de correio na agência de talentos William Morris. Depois, fundou as gravadoras Asylum Records e Geffen Records, lançando as carreiras de bandas como os Eagles, Aerosmith e Guns N' Roses. Em 1990, ele vendeu a gravadora para a MCA por 550 milhões de dólares. 4 anos mais tarde, ficou sócio de Steven Spielberg, o lendário e também bilionário cineasta. Os dois levantaram 2 bilhões de dólares para começar a DreamWorks SKG, produtora de filmes responsável por Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda e outros sucessos globais. Geffen tem uma das maiores coleções de arte privadas do mundo, estimada em cerca de 2 bilhões de dólares. Aposentado, divide seu tempo entre suas mansões em Nova York e Los Angeles, e seu iate, Rising Sun. Nada mal para o cara que abandonou os estudos na Universidade do Texas. Eu sempre pensei que cada pessoa inventa a si mesmo. Que somos cada um a invenção da nossa própria imaginação. E algumas pessoas têm uma capacidade de imaginar maior do que outros. David Geffen, Mick Arison. Se você já ouviu falar da maior operadora de cruzeiros do mundo, Carnival Cruises, você está familiarizado com a forma como Mick Arison ganhou seus bilhões. Quando estava no 2º ano da Universidade de Miami, Arison abandonou os estudos para ir trabalhar na firma fundada pelo pai. Começou por baixo, no departamento de vendas. Teve a brilhante sacada de oferecer viagens mais curtas e baratas e, assim, proporcionou a milhares de pessoas a oportunidade de experimentar uma viagem de cruzeiro pela primeira vez.
Conhecido por colocar a mão na massa e chamado de Omíquio por seus colaboradores, o ultracompetitivo Arizon também é dono do time de basquete profissional Miami Heat, que chegou às finais da NBA entre os anos 2011 e 2014. Apesar de não ter terminado os estudos na Universidade de Miami, Arizon tem uma fortuna avaliada em 6,3 bilhões de dólares em 2014. Trabalhar nos diversos departamentos da empresa me ensinou que se você tem as pessoas certas nos lugares certos, há de lhes dar liberdade. Mickey Arizon. Ted Turner. Ted Turner é um magnata de mídia que fundou a CNN, o primeiro canal de notícias 24 horas do mundo. Ted foi expulso da Brown University por ter uma garota no seu dormitório. Turner começou sua carreira trabalhando nos negócios da família aos 12 anos. Todo ano ele fazia um estágio em um departamento diferente na empresa familiar. Quando Ted tinha apenas 24 anos, seu pai suicidou-se e ele assumiu as rédeas da empresa. Nos últimos anos, Ted Turner virou um dos maiores proprietários de terras dos Estados Unidos, com mais de 2 milhões de hectares em 6 estados. Em 1997, ele prometeu doar $1 bilhão para a ONU e, até agora, já doou mais de 950 milhões de dólares. Tudo bem se as pessoas escrevessem coisas negativas sobre mim desde que meu nome fosse soletrado corretamente. Ted Turner. A lista de bilionários que não terminaram a faculdade é muito extensa. Em 2014, entre os 400 indivíduos mais ricos dos Estados Unidos, mais de 15% deles não terminaram a faculdade. O total de bilionários americanos foi de 492 na lista de 2014. Muitas vezes, jovens vão para a faculdade porque eles fazem o que acham que deveriam fazer. Essa frase de Dana White, presidente do Ultimate Fighting Championship, UFC, nos força a questionar se ter um diploma universitário faz sentido para todos. Pessoalmente, eu acredito que todos deveriam ter a oportunidade de escolher estudar até o fim da universidade, e deveria ser um direito de cada um, mas em alguns países em desenvolvimento ir à faculdade ainda é um privilégio para poucos. Contudo, está claro que se deve terminar a faculdade se achar que vai ter retorno, e não para atender a alguma norma social ou apenas ter um diploma. A propósito, Dana White não é bilionário, mas os principais donos do UFC, os irmãos Frank e Lorenzo Fertitta, são. Lembre-se de que diplomas não são sinônimos de cultura nem de educação. Dinheiro pode vir e ir, mas o que fica para sempre é educação e cultura. Enquanto alguém pode roubar seu dinheiro, nada e nem ninguém, e a não ser algumas raras doenças, conseguem tirar o que está dentro da sua cabeça. Vale a pena repetir que os gregos diziam que se você perseguir a deusa da riqueza ela vai te esnobar e fugir. Porém, se cortejar a deusa da sabedoria e correr atrás dela com o vigor com que um faminto vai atrás de um prato de comida, ela irá, pouco a pouco, se aproximar de ti. Quanto mais você se aproximar da deusa da sabedoria, mais atrativo você será para a deusa da riqueza, que começará a vir atrás de você. Segue a receita mais indicada para conquistar a deusa da riqueza. Primeiro, dedique-se em conquistar a deusa da sabedoria. Imagine que delícia será a homenagem a Troia entre você e essas duas deusas. Infelizmente, no Brasil a valorização da cultura e da educação não é tão evidente. Na primeira década do século XXI, foi criada uma nova classe média no Brasil, com mais de 40 milhões de brasileiros deixando a pobreza. Nos últimos anos, também emergiu uma classe alta brasileira. Em 2012, tínhamos 37 bilionários brasileiros. Em 2013, o Brasil foi berço para 45 bilionários, crescimento de mais de 20% em relação ao ano anterior. Em 2014, o número de bilionários brasileiros cresceu mais de 46%, chegando a 66 no total. O total de bilionários ao redor do mundo cresceu cerca de 15%, 3 vezes menos do que no Brasil.
Será uma pena se os herdeiros, e a quem chamo de espermas sortudos, ou dessa nova classe rica brasileira sejam jovens focados em ostentar suas fortunas e estourar garrafas de champanhe em festa, em vez de empresários de sucesso que conseguem multiplicar suas fortunas e contribuir direta e indiretamente para o crescimento do maior país da América Latina. Por mais poderosos que os bilionários sejam, eles não têm controle sobre todas as variáveis que influenciam seus impérios. Por exemplo, em apenas um ano, 19 bilionários da Turquia deixaram de fazer parte da lista de bilionários. Com certeza, a situação macroeconômica do país foi essencial para a evaporação da riqueza, e a moeda turca se desvalorizou fortemente contra o dólar. Entre 2013 e 2014, 100 pessoas deixaram de ser bilionárias em apenas 365 dias. Difícil não lembrar do que meu pai sempre me disse na época da adolescência: chegar ao topo é mais fácil do que se manter lá em cima. No primeiro ano da lista, em 1987, 17% dos 140 bilionários eram japoneses, incluindo o homem mais rico do mundo. Em 2014, japoneses representaram apenas 1,64% dos 1.645 bilionários. 10 anos atrás, não havia nenhum bilionário chinês. Em 2014, há 152 bilionários chineses ou 9,24% da lista. Por muitos anos, a Europa era a região onde encontrávamos mais bilionários depois dos Estados Unidos, mas a Ásia passou à frente e continua se distanciando. No Brasil, temos um caso emblemático de como as fortunas podem ser voláteis. Silvio Santos, o apresentador de TV que começou como camelô nas ruas do Rio de Janeiro e hoje é dono de mais de 30 empresas, foi listado como bilionário, com uma fortuna de 1,3 bilhões de dólares na lista de 2013. Ele não esteve presente na lista de 2014, pois a Forbes concluiu que, em fevereiro, sua fortuna era de aproximadamente 900 milhões de dólares. Em junho de 2014, a revista publicou um artigo afirmando que o apresentador que atirava dinheiro em formato de avião para a audiência de seu programa de TV tinha ganhado o status de bilionário novamente, em grande parte graças ao crescimento de sua marca de produtos cosméticos Jequiti. Eike Batista, que chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo, conseguiu a proeza de perder 19,4 bilhões de dólares em um ano. Durante 2 anos, Eike perdeu, em média, mais de 2 milhões de dólares por hora ou mais de 50 milhões de dólares por dia. Eike, filho de um ex-ministro da Energia, educado na Europa, casou-se com uma rainha do carnaval e seu filho Thor é descrito pela imprensa brasileira como um playboy festeiro. O ex-bilionário brasileiro ficou conhecido como o único homem que, além dos fundadores da Microsoft, entrou na lista de bilionários da Forbes graças a apresentações de PowerPoint. A piada ilustra sua fama de vendedor excepcional, mas de executor medíocre. Quando chegou a hora de entregar resultados, Eike não chegou nem perto do que havia prometido. Resultado: a empresa OGX, da qual ele era o maior acionista, protagonizou o maior default da história da América Latina. A história prova que fortunas podem desaparecer, às vezes da noite para o dia. Segue uma lista de bilionários que viram sua fortuna evaporar. Shan Qin. Não coloque todos os ovos em apenas uma cesta ou é a lição mais evidente que aprendemos com a história de Shan Qin. Uma vez classificado como o 164º homem mais rico do mundo pela Forbes, a crise econômica de 2008 foi fatal para a sua fortuna. Shan chegou a acumular mais de 6 bilhões de dólares graças a seu império em mineração, manufatura, mercado imobiliário e seguros. Ele perdeu tudo isso rapidamente depois de ter investido no Anglo-Irish Bank. As ações despencaram e quando o banco foi nacionalizado, em 2009, Qin devia bilhões de dólares à instituição sucessora do Anglo-Irish Bank. Anteriormente conhecido como um empresário bem-sucedido desde 1970, ele agora é famoso por ser considerado o maior perdedor individual da crise financeira de 2008, Bojorgulfur Gudmundsson. Ele era o presidente e ex-proprietário do West Ham United FC, clube de futebol inglês.
Ele e seu filho Thor eram as duas pessoas mais ricas da Islândia. Seu patrimônio bilionário foi legalmente reduzido a zero quando seus negócios foram atingidos pela crise de crédito no país. A imprensa local o apontou como um dos responsáveis pelo desastre financeiro na Islândia, por causa de seu envolvimento em atividades ilegais, como fraude e desvio de fundos. Gudmundsson foi declarado pessoalmente falido pelo tribunal islandês, com dívidas de cerca de 760 milhões de dólares. T. Boone Pickens. Magnata do petróleo e lenda do Texas, T. Boone Pickens perdeu centenas de milhões de dólares tentando diversificar seus negócios. Pickens investiu pesado para aproveitar os subsídios do governo para programas menos nocivos ao meio ambiente e desenvolveu um parque eólico que não foi bem financeiramente. Resultado: Pickens deixou de ser bilionário. Allen Stanford. O ex-bilionário aprendeu que a distância entre o céu e o inferno pode ser curta. Dono de uma frota de jatos, uma coleção de iates, e uma equipe de cricket profissional, o bilionário do Texas transpirava riqueza. Allen Stanford era presidente da Stanford Financial Group até ser acusado de organizar uma conspiração financeira que roubava dinheiro dos investidores e utilizava estes fundos para manter seu estilo de vida extravagante. Mais de 20 mil pessoas caíram no golpe. Agora, Allen está cumprindo sentença de 110 anos após ser condenado em 6 de março de 2012. Um de seus colegas de cela na cadeia o agrediu deixando-o parcialmente cego. Alberto Vilar. Este investidor e filantropo cubano-americano era conhecido como patrono da ópera. Em 1979, ele cofundou a empresa de investimento Amerindo com o parceiro Geori Tanaka. Os principais investimentos da Amerindo estavam em fundos de tecnologia e foram afetados severamente pelo crash da bolsa em 2001. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro, fraude e outras atividades ilícitas. O Ministério Público denunciou que parte do dinheiro roubado de seus clientes foi usado para honrar seus compromissos filantrópicos. Em novembro de 2008 ele foi condenado a 9 anos de prisão. Masayoshi Son. Em 1981, o filho do Bill Gates do Japão, começou a Softan, que se tornou a maior empresa de telecomunicações e internet do país. Durante o boom das O.com, a Softan chegou a ser avaliada em 180 bilhões de dólares e o patrimônio líquido de Masayoshi Son era de 78 bilhões de dólares. Durante o crash da internet de 2004, as ações da Softan caíram 98% e Masayoshi Son perdeu a maior fortuna na história. Os preços das ações da Softan se recuperaram alguns anos mais tarde. Hoje, Masayoshi Son está de volta ao ranking dos bilionários, provando que a saúde financeira muitas vezes pode ser uma montanha russa. Olá, Tom. Este norueguês é um exemplo raríssimo de bilionário que está feliz por ter saído da lista. Tom chegou a ser o homem mais rico da Noruega, mas o magnata do ramo hoteleiro resolveu doar quase todo o seu dinheiro em 2013. Ele passou total controle da empresa que gere seu império imobiliário, Tom Group, valorizada em 6 bilhões de dólares no ano passado, para sua fundação de caridade. Tom ainda controla a empresa por meio de sua fundação, mas os lucros agora deixaram de ir para suas contas. Em vez disso, os lucros são revertidos em investimentos filantrópicos em matemática, ciência e empreendedorismo. Tom deixou 250 mil dólares na sua conta pessoal e, aos 90 anos, passa bem. J.K. Rowling. J.K. Rowling, autora dos livros Harry Potter e primeira escritora no mundo a tornar-se bilionária, também é uma ex-bilionária. As principais razões para ela sair da lista da Forbes foram as suas doações filantrópicas, os impostos britânicos e sua filosofia de vida. E quando te é dado muito mais do que aquilo de que precisa, você tem a responsabilidade moral de fazer coisas sensatas e de distribuir essa riqueza inteligentemente, disse a ex-bilionária, que fundou sua própria organização de fins não lucrativos, Lumos, e apoia causas principalmente relacionadas a ajudar pais solteiros e crianças da Europa do Leste.
A vida não foi um mar de rosas para agora eu apenas uma multimilionária autora. Ela viveu em Portugal por um período ensinando inglês, foi mãe solteira, teve depressão clínica e até cogitou suicidar-se antes de tornar-se a personagem literária mais célebre do início do século XXI. A série Harry Potter já vendeu mais de 450 milhões de cópias e foi traduzida para mais de 70 idiomas. No cinema, As Aventuras do Jovem Bruxo viraram uma das séries mais lucrativas de todos os tempos, com bilheteria de 7 bilhões de dólares. Estas anedotas sobre evaporação de fortunas me lembram do que a primeira-dama dos Estados Unidos com mais tempo de serviço, Eleanor Roosevelt, certa vez disse: pessoas inteligentes aprendem com seus erros. Mas os mais afiados aprendem com os erros dos outros. Você não pode viver tempo suficiente para cometer todos os erros você mesmo. Mark Twain, humorista e um dos maiores escritores da história dos Estados Unidos, é o autor da célebre frase: "Eu nunca deixei a escola interferir com minha educação." Os bilionários entendem que educação é essencial para chegar e se manter no topo e, assim como Twain, sabem a diferença entre diploma e educação. O carioca Flávio Augusto, que não chegou ainda a ser bilionário em dólares, mas foi listado como bilionário em reais, ilustra como ninguém a diferença entre ter um diploma e buscar avidamente educação. Perfil: Flávio Augusto. Estude muito, mas não necessariamente pelas vias convencionais. Trabalhe muito, mas não necessariamente em um emprego considerado padrão. Sonhe muito, mas de preferência acordado. Ame muito, mas de preferência leal a uma única pessoa. Ou viaje muito, mas não necessariamente usando drogas ou bêbado. Ou divirta-se muito, mas de preferência em seu projeto. Deu errado? Vai de novo. Deu certo? Vai de novo. Se for esperto e descolado é levar a vida de balada em balada sem construir nada, então seja otário. Flávio Augusto. O carioca Flávio Augusto da Silva vendeu o Metz Grupo, e que inclui as escolas de inglês Wise Up e outros negócios, por R$1 bilhão para Abril Educação e tornou-se bilionário apenas em reais, e ele, ainda, não faz parte da seleta lista dos 1.645 bilionários em dólares que a Forbes revelou em 2014. Obcecado por empreender, Flávio fundou a Wise Up, inicialmente uma escola de inglês para adultos que depois se tornou uma rede com centenas de unidades. Sua trajetória desafia o senso comum. Dele construiu seu império sem dinheiro, sem diploma universitário e sem falar uma palavra sequer do idioma de Shakespeare. Tudo que funciona bem de um jeito pode funcionar melhor de uma nova maneira. Time que está ganhando se muda, sim. Ou você deixaria o Messi no banco? Pense fora da caixinha. Outro ponto que vale ressaltar sobre a sua história é que Flávio não começou do zero. Assim como Edson Bueno, ele também começou do negativo. Para abrir a primeira Wise Up ele fez um empréstimo de R$20 mil, pagando juros de 144% ao ano. Flamenguista de origem humilde do oeste do Rio de Janeiro, Flávio realizou o sonho de muitos jovens e pais de jovens e brasileiros. Foi admitido na conceituadíssima e concorridíssima Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Porém, o rapaz que sempre estudou em escolas públicas e que, como ele diz, tinha um network predominantemente formado por moradores das favelas do Sapo e Cavalo de Aço rapidamente percebeu que seria melhor abandonar a faculdade. A maioria do seu entourage achava a decisão insana. Seus amigos acreditavam que o jovem brilhante merecia algo mais glamouroso e com um futuro mais garantido do que ser vendedor de cursos de inglês. Mas Flávio estava decidido. Ele queria mesmo era ser dono do próprio negócio e acreditava que estaria mais perto desse objetivo trabalhando como vendedor do que estudando para ganhar um diploma de uma conceituada universidade. Flávio afirma: ouvir o que é agradável aos ouvidos é moleza e qualquer um consegue. Mas a evolução só acontece quando revemos comportamentos, mudamos pontos de vista limitantes e nos atrevemos a questionar com coragem o corriqueiro, juntamente com todos os valores praticados pelas grandes massas. A partir daí,
temos alguma chance de nos destacarmos da multidão. Flávio trabalhou vendendo cursos de inglês durante 4 anos na escola bilingue Nemo System, onde se acostumou com um sistema de gestão altamente centrado na meritocracia, e além de não ter carteira assinada nem salário fixo, ele sequer tinha ajuda de custo ou um escritório. Mas, Flávio agarrou a oportunidade e pisou fundo no acelerador. Em apenas 4 anos já tinha ganhado 7 promoções, ocupava um cargo na diretoria, tinha desenvolvido novas habilidades e morado fora do Brasil. Quem o conhece hoje, mesmo que apenas durante breves minutos, acredita que ele é um vendedor nato. Porém, Flávio admite que antes do emprego na escola bilingue, era uma pessoa tímida. Foi lá que ele aprendeu sobre o setor de escolas de inglês e desenvolveu um dos talentos mais marcantes para quem interage com ele hoje, seu poder de comunicação. Flávio ressalta a importância de saber vender para brilhar nas arenas dos negócios. Quer empreender e não gosta de vender? Para ter sucesso, procure um sócio que goste de vender. Quer empreender, não gosta de vender e também não tem um sócio que gosta de vender? Não aconselho isso para ninguém. 4 anos depois de ter ingressado na escola de inglês, Flávio ganhava um salário de $7.000 por mês, naquela época um salário que o colocava no topo dos 5% dos brasileiros. Mesmo assim, ele pediu demissão para começar seu próprio negócio e fundou a primeira unidade da rede de escolas de inglês da Wise Up, em 1995, no centro do Rio de Janeiro. Trocar o garantido pelo sonho incerto, considerando que Flávio já havia casado e não tinha uma poupança considerável, não seria uma decisão fácil para muitos no lugar dele. Mas, Flávio sabia que tinha que mudar de empregado para empregador para atingir seu potencial. Ele lembra de nunca se acomodar. Se um dia você suspeitou de que havia algo errado no mundo, mas com o passar do tempo se acostumou e não se incomoda mais, sinto lhe informar que você passou a ser parte do problema. O sucesso do empreendimento foi imediato e a primeira escola atendeu mais de 1.000 alunos no primeiro ano. 8 meses depois, Flávio abriu uma segunda escola na Avenida Paulista, artéria principal do coração financeiro da América Latina, onde conquistou 2.500 alunos. Esta segunda unidade, com faturamento de cerca de R$500 mil por mês, foi essencial para financiar o crescimento das demais 24 escolas. O restante das escolas foi aberto no sistema de franquia. Inovar constantemente foi o principal fator que garantiu o sucesso da Wise Up em um setor de grande concorrência, enquanto os concorrentes proporcionavam cursos arcaicos com duração de 7 anos, a Wise Up oferecia cursos com duração de 18 meses focados em adultos. Outro grande diferencial da Wise Up sempre foi a estratégia comercial da empresa. Os próprios alunos indicavam novos colegas em troca de descontos na mensalidade ou no preço do material didático. Ao completar 18 anos, a Wise Up, e juntamente com outros negócios que faziam parte do Ometes Group, como a Wise Up Offshore, destinada ao ensino de inglês nas plataformas de petróleo, foi vendida para Abril Educação em um negócio de quase R$1 bilhão e Flávio se desligou da empresa. Flávio tinha criado uma filial muito robusta, com mais de 10.000 funcionários, presente em 5 países e 400 endereços. Investigando sobre novos bilionários brasileiros, eu conversei com Flávio por telefone por cerca de 90 minutos, tempo de uma partida de futebol. Nosso papo focou em seus planos depois da venda da Wise Up. Ele me disse: eu sou um construtor, não um síndico. E vou continuar construindo. O flamenguista me contou sobre seus 2 principais projetos e no primeiro tempo da nossa conversa ele elaborou sobre o Orlando City, clube de futebol que comprou nos Estados Unidos. No segundo tempo do nosso papo, ele focou no programa Geração de Valor, pelo qual Flávio comunica-se diretamente com milhões de aspirantes empreendedores. Apesar de ter abandonado a faculdade, Flávio leva a educação muito a sério. Ele afirma que não teria tido o mesmo sucesso na Wise Up se não tivesse passado aqueles 4 anos ou aprendendo sobre o setor ou na escola de inglês Nemo System. Para alavancar o Orlando City,
clube de futebol que comprou nos Estados Unidos, ele foi aprender com os melhores. Após a venda bilionária de seu grupo de educação, ele tirou um ano sabático para viver como nômade de luxo e aproveitou para visitar muitos dos principais clubes de futebol europeus. Quando conversei com ele por telefone, ele estava em Portugal e tinha visitado o Benfica, clube com a maior torcida de Portugal. Flávio quer seguir trabalhando e está disposto a se reinventar para dar certo nesse novo empreendimento. Tem gente que gosta mesmo de se iludir. Sucesso sem trabalho, sem riscos, sem romper paradigmas e sem contrariar algumas pessoas simplesmente não existe. Flávio me contou por que quis comprar o clube de futebol em Orlando enquanto morava nos Estados Unidos, entre 2009 e 2012. Virei motorista do meu filho, já que o levava a vários torneios de futebol. Reparando no número de pessoas envolvidas direta e indiretamente com o soccer, ele farejou uma oportunidade e resolveu estudar o mercado a fundo. Contratou a empresa Octagon, uma das líderes globais em marketing esportivo, com mais de 65 escritórios ao redor do planeta, para preparar um estudo com números precisos sobre o mercado, e aprendeu que o futebol nos Estados Unidos já é uma realidade. Soccer já é o esporte mais praticado entre as idades de 5 e 17 anos, com mais de 24 milhões de praticantes. A média de público da principal liga de soccer nos Estados Unidos também impressiona. A Major Soccer League, MLS, está entre as 7 ligas com maior média de público do mundo. Enquanto no principal Campeonato Brasileiro Série A, a média de público é de cerca de 12 mil pessoas por jogo, nos Estados Unidos a média é 50% superior, chegando a mais de 18 mil pessoas por jogo. Flávio ficou impressionado com a importância dos brasileiros para a economia de Orlando. Mais de 1,5 milhões de brasileiros visitam a Flórida a cada ano e são responsáveis por 70% de tudo que se compra nos shoppings e outlets da cidade. Ele planeja transformar o Orlando City em um clube de referência. O Orlando City será o segundo clube de coração dos brasileiros. O Orlando City começará a jogar na MLS em 2015. Para entrar no radar de amantes do futebol, Flávio me contou que o Orlando City vai contratar uma grande estrela brasileira de impacto mundial. Alguém como Kaká ou Ronaldinho Gaúcho ou Robinho, que já foram eleitos melhores jogadores do mundo. Isso aconteceu. O Orlando City já anunciou a contratação do meia-atacante Kaká. E também planeja expandir a academia de futebol de Orlando para o mundo todo com base no sistema de franquias, que é minha especialidade. Seu plano com Orlando City segue a mesma fórmula de todos os seus outros empreendimentos: comece pequeno, pense grande e expanda o sonho. Quando ele comprou o time, eles jogavam na Liga USL Pro, espécie de terceira divisão do futebol dos Estados Unidos. Ele conseguiu construir um estádio, contando com ampla ajuda do governo local, e em 2015 vai estrear na MLS, primeira divisão de futebol dos Estados Unidos. Seu objetivo é ganhar o Mundial de Clubes da FIFA, título que o Corinthians ganhou em 2012. Parece uma meta muito ousada? Eu não duvidaria do carioca que começou a WhatsApp do negativo e a transformou em um negócio bilionário. Ele me disse que mais dinheiro ou menos dinheiro não vai fazer a menor diferença para mim. Mas estou nessa para ganhar. Pode ter certeza. Flávio acredita fortemente que vai lucrar no mundo do futebol. Quando eu perguntei para ele se teria feito algo diferente em relação ao Orlando City, ele revelou seu entusiasmo: se pudesse voltar no tempo, eu gostaria de ter comprado o Orlando City ainda antes. No segundo tempo da nossa conversa, ele me contou sobre sua outra paixão, o empreendedorismo. Em 2011, Flávio criou Geração de Valor para compartilhar tudo o que aprendi e colaborar com jovens entre 13 e 80 anos de idade que desejam fazer acontecer, mas muitas vezes não sabem o que como fazer. Milhões de brasileiros têm acesso às ideias de Flávio Augusto transmitidas pelo Geração de Valor, principalmente por meio de vídeos, textos, imagens e posts em mídias sociais. O texto convocando empreendedores a saírem do armário,
que fecha o capítulo 2 deste livro, foi publicado no site da Geração de Valor. O conselho a seguir também foi postado no Geração de Valor. Pense grande. Mas, como eu posso medir o tamanho de meus pensamentos? Bem, se seus amigos não andam dando risada de seus projetos, é muito provável que você esteja pensando pequeno.